essa primeira análise, só um instante. Ok, acho que foi agora todo mundo, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, hoje a gente faz a sequência do gênero comentário de redes sociais, comentário de postagens, e para essa semana, então eu falei para vocês, né, que eu faria durante essa segunda aula um trabalho mais aprofundado de orientação estrutural. Para fazer um desenvolvimento de opinião um pouquinho mais forte, um pouquinho mais enfático, então eu busquei uma postagem que eu acredito vocês tenham visto, provavelmente é um assunto que não é, olha que novidade, porém ele vai, né, para um caminho de divisão de opiniões, ele nos permite ter, assim, ponderação de opinião de uma forma bem enfática, como o comentário exige de nós. Bom, então eu vou pôr a postagem primeiro aqui, para que a gente faça o início da aula, já pensando um pouquinho no que é essa relação, né, de opinião que se quer na proposta. Então, está aqui, olha, a gente tem essa proposição, agora é lei, remédios podem ser vendidos em supermercados. Daí, veja bem, é uma permissão desse ano, vocês vão dizer, como assim? Vendido no supermercado. Vamos ler ali a legenda dessa postagem, gente. Ó, então, a legenda diz assim: farmácias e drogarias poderão funcionar dentro de supermercados. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 15.357 em 2026, que autoriza e regulamenta a instalação de farmácias e drogarias na área de vendas dos supermercados. Pela lei, as unidades devem funcionar de forma independente dos demais setores do supermercado, possuindo estrutura própria para recebimento, armazenamento e controle de temperatura e umidade. Muito bem. Então, o nosso tema da semana é o que, gente? É essa postagem, que é uma postagem, como eu estava dizendo, bastante polêmica. Por quê? Porque trata de uma situação que é a possibilidade de ter, né? Então, vocês vão dizer assim, eu já vi supermercado que tem, mas ele está propondo na área de vendas a possibilidade. Então, a pessoa entra num supermercado, num hipermercado, e o fato de ter dentro desse espaço a farmácia pode ou não, na sua opinião, ser um fator de risco, um fator negativo. Então, lá embaixo, ó, vou aumentar de novo ali a legenda, porque acho que ficou pequeno. Deixa eu pôr novamente aqui, só para vocês visualizarem melhor. Quem não tinha ainda olhado, né, o arquivo que eu mandei, essa é a legenda, a parte que está embaixo da postagem. Ó. Então, a legenda diz que as farmácias, né, e drogarias, elas poderão funcionar, olha só, poderão funcionar dentro de supermercados, tá? Então, esse espaço, né, ele coloca ali na área de vendas dos supermercados, então é algo que foi sancionado e tornou-se, então, permitido. Faz parte do espaço do supermercado, na área de vendas do supermercado. Então, não é uma loja adjacente, fora do supermercado, é dentro, considerando a área interna, né, do supermercado. Bom, tendo em vista isso, né, eu queria que vocês anotassem comigo alguns pontos dessa postagem, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a temática em si, né, que envolve essa situação, e vamos fazer aquele processo
de retomada estrutural e aplicação, como sempre fazemos, porém com base nessa situação de produção, tá bom? Olha, então a gente tem aqui informações do nosso texto publicado. Esta é uma postagem, anotem então, por favor, ó, é uma postagem do perfil do Instagram do Senado Federal, a propósito, né, para quem sempre busca informações, gosta de saber de coisas que estão acontecendo, esse perfil, ele é bem interessante, ele sempre traz legislações, mudanças, questões que estão em tramitação. Ó, então, a postagem do perfil do Instagram do Senado Federal é o suporte, é onde foi feita essa postagem, tá? Então, onde foi feita a postagem, certo? Ok. Qual que é o tema? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre tema da postagem e falamos sobre a diferença quando ele pede para eu me posicionar sobre o fato da postagem. Então, nessa proposta, a gente não tem uma proposição que está pedindo para vocês falarem sobre a automedicação de forma generalizada. A gente tem uma proposta que é sobre essa medida, né, sobre esta proposição que o Senado fez em relação ao possível, potencial uso desse espaço, que é o supermercado, para ter dentro dele uma farmácia que venda medicamentos. Então, o fato postado né? Então, coloque ali que é um projeto de lei que permite a instalação de farmácias e drogarias no interior de supermercados, ou seja, é na área de vendas, tá? No espaço de vendas. O que ele especificou ali para gente nessa legenda é que seria um espaço independente dos setores, ou seja, ele não vai ficar aberto no balcão para que todo mundo chegue, pegue lá o medicamento e vá embora. Mas ele vai ficar junto de onde ficam os demais produtos, como se fosse um setor, né, separado dentro da área de vendas. Então, não é uma farmácia fora, como eu estava dizendo, ela não é adjacente, ela não está fora do espaço, ela estaria dentro desse espaço. Muito bem. Bom, esse é o fato postado, né? É o fato postado. É uma postagem do Instagram, fazendo uma retomada da aula passada. A gente percebe que sempre que for um comentário, nós vamos considerar que aquele fato apresentado ele vai instigar um determinado posicionamento, vai querer que vocês apresentem uma posição, concordando ou não, achando isso positivo ou não, e justificando, né, esse ponto de vista. Então, eu vou voltar um pouquinho agora na parte de comando, para que possamos, né, também fazer a leitura e seguir com a orientação, para depois falarmos de como organizar estruturalmente esse texto. Ó, então, vou deixar o comando aqui um pouquinho, deixa eu diminuir o, o zoom, só um pouquinho. Ok. Bom, então eu vou pedir para vocês lerem,
né, individual e silenciosamente, essa parte, ok. Observando os pontos do comando para a retomada na sequência. Vamos lá, vou ficar quietinho um minutinho para vocês poderem ler. Vou pôr aqui no chat também, que é assim, né, de repente, quem precisar fazer algum recorte já fica salvo aqui também, ó, no chat, a nossa proposta. Uhum. Ok, gente, vamos lá? Ó, então, vou lendo junto com vocês, vamos mapear, depois a gente avança para a parte, né, de desenvolvimento de ideias. Vamos lá. Ó, então, o nosso comando diz assim: você estava navegando na internet, no Instagram, quando se deparou com a postagem feita no perfil do Senado Federal nesta rede social. Tendo em vista a informação veiculada neste post de que será permitido vender medicamentos em farmácias dentro dos supermercados, você decidiu escrever um comentário de redes sociais no qual manifeste a sua opinião sobre essa medida apresentada na postagem. Em seu texto, então, apresente um ponto de vista considerando o papel social de cidadão e internauta. B, desenvolva argumentos que sustentem seu ponto de vista sobre esta medida, comprovando a partir de exemplos concretos e dados. C, apresente uma conclusão uma conclusão em seu comentário. D, não assine nem deixe linhas em branco entre as informações do seu texto. E pedir, né, entre 15 e 22 linhas. Vamos lá. Gente, então, eu queria que nessa leitura, né, primeira leitura, vocês tivessem uma noção que fosse geral sobre o que a gente tem aí na proposta, né, sendo solicitado, e a gente volta um pouquinho, a gente faz uma revisitação, né, para a parte de desenvolvimento. Então, eu vou lá para o contexto, vamos lá, para o contexto motivador. Esse contexto, então, eu tenho que retomar aquela parte que ele diz ali que eu estava navegando na internet, quando me deparei com a postagem feita no perfil do Senado Federal nesta rede social. Ó, então, qual é a situação que endossa, que inicia a sua redação? Ó, o contexto motivador, então, diz que
Vamos já pôr no marcador de primeira pessoa, eu estava navegando na internet quando me deparei com, e aí reticências, porque daí vocês vão retirar de lá. Quando me deparei com a postagem feita no perfil Senado Federal, nesta rede social. Então, o contexto motivador é esse. Como isso me impactou, tá? Então, vai pensando comigo. Como que isso me impactou? Como que eu fiquei quando eu soube que, por exemplo, então, agora, né, uma informação dessa daqui pesa positivo ou negativamente. Então, como que eu fiquei quando eu soube? Eu fiquei preocupado, eu fiquei indignado com essa situação. Então, eu tenho que trazer aqui, coloca um asterisco, anota para mim, como que você ficou diante desse fato? Fiquei perplexo com a informação veiculada? Ou fiquei indignado com a informação. Peraí, indignado. Com a informação veiculada. Posso ter ficado assustado ou assustada com a informação veiculada. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, assim, como é que saber disso, dessa situação, atingiu a mim? Como que isso me atingiu? De que maneira que isso me fez, então, refletir, pensar qual foi a situação? Então, esse como fiquei, né? Se vocês talvez falarem assim, mas eu, né, não me recordava dessa estrutura, porque tem esse como que eu fiquei diante do fato. Muitas pessoas, gente, vão reproduzir a estrutura na sua construção mais simplista. Qual que é o nosso papel? Trazer uma estrutura coerente e tentar, ao mesmo tempo, sair daquilo que a maioria vai necessariamente trazer. Então, fiquei preocupado, fiquei assustado, fiquei perplexo. Como que eu fiquei quando eu vi essa informação de que será permitido vender medicamento na área de vendas de supermercados? Então, contextualiza, propõe como isso atingiu você, tá? E aí, o comando diz que você vai responder na condição de cidadão ou cidadã, tá? E, né, o comando cita duas situações. Internauta, como que você vê essa mudança? Então, eu preciso, tá? Deixar muito claro aqui, eu preciso opinar sobre o fato barra notícia, fato barra notícia exposto na postagem. Então, como é que eu enxergo essa mudança? Eu enxergo isso de forma positiva, de forma negativa? Eu, então, enxergo isso de forma preocupante? Então, eu preciso agora de uma anotação importante. Opinar no comentário é um sinônimo do quê, gente? De ter uma opinião explícita sobre esse tema. Então, eu tenho que imaginar que na construção da minha tese, da minha opinião pessoal, eu tenho que evidenciar qual situação? Essa. Então, eu tenho que pensar em verbos em primeira pessoa, primeiro passo. Considero, acredito, ressalto, afirmo, defendo. Então, eu tenho que ter um norte, né, um ponto, assim, uma palavra que seja direcionadora da minha argumentação.
tem que ter um verbo, então, igual está ali. Considero que, vejo que, ressalto que. E aí, eu vou, então, propor agora que a gente faça a marcação, né, a construção da opinião dentro desse início de texto. Então, quando você propõe que estava navegando, quando se deparou e decidiu expor sua opinião sobre essa situação lamentável, essa situação preocupante, essa situação que requer muito cuidado social, então eu tenho que deixar assim o final do meu primeiro parágrafo marcando essa ideia de opinião. Então, eu tenho que dizer, só um pouquinho, tá, Lu? Eu tenho que dizer que né, essa medida, por exemplo, eu tenho que dizer que ela é extremamente, tá? Ela é extremamente negativa. Eu tenho que dizer que ela é extremamente prejudicial, por exemplo, tá? Depois a gente fala sobre ideias de argumentação. Tenho que dizer que essa ideia, essa medida, ela vai trazer danos irreversíveis. Eu tenho que ter força na minha argumentação, intensidade na minha argumentação. Então, coloca aí nos asteriscos, eu vou precisar ter intensidade. É de extrema relevância, é muito importante, é inegavelmente importante. Então, quando eu trago isso para o meu texto, eu estou construindo um início que é menos formal do que o início do artigo, perdão, da dissertação, e é um texto que tem uma formalidade cautelosa em relação a outras bancas, por quê? Porque a gente tem, né, assim, relações de exposição de opinião, ênfase da opinião, por que eu tenho essa opinião? Então, vamos lá. Ó, a Lu perguntou assim, se poderia começar com após me deparar com a postagem, ou se eu preciso citar que eu estava navegando na internet. Ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, Lu, né, no slide que tem os textos, né, motivadores e os exemplos para vocês poderem ter uma noção. E a gente tem aqui, ó, no exemplo, uma proposta que foi cobrada anteriormente na UEM, 2024, e essa proposta, então, ela era sobre violência política de gênero. E o comando dizia para se posicionar sobre a questão abordada na postagem, né? Então, tinha que ter uma posição sobre a violência da mulher e os problemas que isso gera. E eu teria que trazer, né, também aqui nessa situação, uma observação sobre como que eu abordo esse ponto de argumentação, com esse tema, né, com esse recorte. Ó, então, aqui a gente tem o comando sobre violência política de gênero, e eu vou voltar para o slide que tinha a estrutura da introdução, para vocês verem duas coisas que funcionam, né, que dão certo. A Lu perguntou se poderia começar com após me deparar com a postagem, após me deparar com a publicação. Posso, tá? Então eu posso, desde que tenhamos qual situação, desde que a gente consiga uma organização que siga essa lógica aqui, por exemplo, ó, após me deparar com a publicação realizada no Instituto, e se fosse você, no Instagram, acerca da violência política de gênero, confesso que fiquei profundamente reflexivo, tá? Isso aí estava no comando. Diante disso, decidi expor neste mesmo perfil que considero a violência de gênero no âmbito, político, extremamente revoltante e importante de ser debatido. Então, foco nesse extremamente importante, né? Então, revoltante e importante de ser debatido. Então, aí, a gente lendo essa introdução, né, eu volto um pouquinho na dúvida da Lu, a Lu perguntava
se poderia começar com após me deparar. Posso, então, sem nenhum problema, porque eu não estou escrevendo para contextualizar tema genericamente. Eu estou escrevendo porque o recorte temático me foi apresentado e isso gera um pouquinho mais, né, também de pressão sobre essa parte da introdução. Então, vai citar, né, vou aumentar aqui, vai citar o contexto motivador, posso citar o contexto inicialmente, e vai citar já assim na construção do texto algumas ideias de como que eu sustento, como que eu amparo, né, nesse caso, a minha situação de argumentação. Gente, vocês têm uma opinião formada sobre isso? O que vocês acham? Que ter uma farmácia dentro da estrutura de um supermercado, na área de vendas desse supermercado. Na opinião de vocês, é um problema por quê? Ou não é um problema por quê? Então, eu queria que vocês pensassem assim, ó, tese, né? Então, primeiro passo, tese. Você considera isso um problema, né? Essa relação de temática, ou você vai pelo caminho de quem acha que está tudo bem e está tudo certo com essa mudança, com essa situação, e vai escrever propondo, então, uma análise dos efeitos que tem essa questão, essa discussão. Bom, então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho qual é o melhor, né, ponto de colocar em prática, né, de vivência dessa situação. Então, a gente tem um minutinho, quero que você pense aí. Você acha que é extremamente importante? Você acha que isso é importante, mas que deve ser isso também? Boa, Maria. Listem como a Maria fez aqui, gente. Então, assim, você acha que ter dentro do ambiente, né, do supermercado vai gerar um ponto produtivo, positivo, qual, para quem, qual é a situação? Então, lista para mim 2 possíveis pontos de argumentação. Estou voltando lá na postagem, porque a gente vai falar mais dela, né, ainda. E na sequência, eu já vou olhando aqui os pontos que vocês trouxeram como argumentação. Ó, então, vou deixar aqui na proposta, para que vocês possam reler e abordar, né, considerar os pontos que estão ali listados. Espera aí. Isso, vão me mandando aqui no chat os pontos que vocês estão pensando, para que a gente já retome. Pode ir, quem preferir escrever, tudo bem, quem preferir, né, depois falar verbalmente, enfim, vai escrevendo, vai se organizando. Gente, deixa eu só pegar minha água rapidinho, um minuto.
E aí, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, para que a gente depois coloque essa parte lá no texto. Ó, então, Maria diz que vai mudar bastante para quem tem que pensar em concorrência, vai diminuir o lucro das farmácias, facilita no acesso, não precisa ir na farmácia, aumenta o lucro do supermercado. Mais alguma ideia? Vocês estão focados no lucro e eu estou pensando num outro aspecto que acaba sendo, opa, perdão, que acaba aparecendo também como um problema, né? Isso, exatamente. Ó, então, todas as ideias de lucro estão corretas, concordo com todo mundo. Porém, eu acho que desde esse ponto que a Lu, né, colocou, a Kathleen, a Ana, a gente acaba tendo um reforço, um aprofundamento de qual ideia, gente? De que o consumo de medicamentos ele se aproxima de um consumo cotidiano. Então, essa ideia da automedicação, do acesso ilimitado, a normalização, né, do consumo de medicamentos como um consumo cotidiano, eu acho que é muito importante que vocês coloquem, né, dentro dessa lógica. Deixa eu ver o que a Maria perguntou. Haveria uma farmácia controlada ou ficaria nas prateleiras? Não, Maria, eu não sei se você chegou a hora que a gente estava lendo, eu não me recordo se você já estava do início. O que a postagem propõe, ó, vou pôr de novo na postagem, é que, né, há uma possibilidade, então foi assinado esse documento, foi sancionada essa lei que permite que dentro do supermercado nós tenhamos, ó, no espaço de vendas, tá? No espaço de vendas, então será regulamentada a instalação de farmácias na área de vendas dos supermercados, mas não que fique livre, aberta, para que cada consumidor vá lá com carrinho lote de medicamentos, mas está dentro de uma circulação comum dentro do supermercado. Então, é como se eu tivesse os setores de frios, de laticínios, e eu tenho dentro dessa dinâmica das vendas do supermercado, dos setores, a farmácia. E aí a questão quando a gente pensa em isso vai normalizar, né, o processo, isso vai tornar a venda livre, todo mundo vai lá e pega? Não, vai continuar valendo a questão de o medicamento ser, por exemplo, digamos assim, dependente de uma receita, né? Então, essa questão toda continua valendo. Mas o fato por exemplo, assim, o alcance disso. Hoje, talvez vocês vão dizer assim, eu já vou a alguns hipermercados que têm farmácias adjacentes, do lado de fora, antes da entrada. Então, é diferente de nós estarmos andando no supermercado, na parte interna, e eu tenho um setor que é o setor farmacêutico, por exemplo. Então, isso traz para dentro de uma área de consumo alimentar, de higiene, né? Como se fosse um setor dentro do próprio espaço. Mas aí ele estipula ali, de forma independente dos setores, né, possuindo uma estrutura que seja adequada para armazenar, controlar temperatura, umidade. Então, seria como se fosse assim, um setor dentro do espaço de vendas, mas que dependa de alguém que atenda esse consumidor, né? Então, seria também essa relação aí, muito bem. Bom, gente, então, partindo para essa, digamos assim, sequência, eu gosto dessas ideias que vocês deram, acho boas, mas a gente está fazendo um comentário. Lembra que eu preciso, assim, de mais expressividade. Então, ó, as meninas que escreveram aqui, por exemplo, a Kathleen diz, né, que existe, por exemplo, uma situação que é a situação de banalização. Só um pouquinho, gente, só um instante.
Gente, quase morri do coração. A pessoa que nunca fica em casa, de vez em quando, assim, aí a gente esquece, né, que tem vizinhos. Desculpa o susto. Então, assim, essa parte do normalizar, banalizar, tornar o consumo banal, porque ele está num espaço, né, de consumo, que é um espaço cotidiano, é um espaço próximo do que a gente considera como consumo de itens básicos, então vai fortalecer essa noção, né, de banalização, de aproximação da compra desses itens do consumidor que está lá para outras, por exemplo, funções. Muito bem. Então, eu quero vocês, gente, bem críticos. Vou pôr aqui a proposta. Eu quero vocês pensando em termos expressivos, tá? Vou pôr aqui algumas ideias, ó. É extremamente. Vou pôr algumas expressões, aí eu quero vocês levando isso para o texto depois, tá bom? Então, por exemplo, é extremamente absurdo, é inaceitável, é indiscutivelmente absurdo que essa situação ocorra, é lamentável. Então, os advérbios, ó, vou pôr aqui para vocês, os advérbios e adjetivos, eles serão termos muito importantes nessa situação de produção. Então, é como se eu tivesse realmente, assim, que pensar que eu estava navegando na internet, eu me deparei com essa informação, e isso gera um sentimento que é qual? Um sentimento de indignação, né? Então, eu quero que vocês pensem nisso tudo que vocês escreveram, que é algo que gera indignação, que é algo que promove, de certa maneira, essa sensação, né, de banalização. E aí, agora, vamos pensar em o que o comando trouxe que é específico para a gente. Então, ele diz que, né, nessa proposta, você deparou-se com essa situação postada, você vai na condição de internauta, na condição de cidadão, né, cidadã, vai se posicionar. Então, como que você entende isso? Você acha que já existe uma taxa, um índice de automedicação? Então, eu coloquei aqui alguns dados e coloquei um podcast. Eu mudei um pouquinho hoje a fonte de informação para vocês, tá? Então, eu coloquei dois dados interessantes porque mostram quais são os medicamentos mais consumidos por conta própria. Então, temos aqui analgésicos, anti-inflamatórios, temos, né, os relaxantes musculares, antitérmicos, descongestionante nasal, expectorante. Então, esses medicamentos que tecnicamente, né, não vão muitas vezes precisar de uma receita, ou que a pessoa tem, né, digamos assim, essa lógica do consumo e muitas vezes compra e não utiliza tudo, usa depois, então são dados interessantes. Um outro slide que mostra quais são os prescritores leigos. Então, esse slide aqui eu achei bem interessante, porque ele vai mostrar de onde vem a indicação do consumo desses medicamentos. Família, né? Então, maior índice ali, a família indicando medicamentos. Depois, o próprio balconista da farmácia, nem sempre o farmacêutico, né? Indicando o que normalmente se vende diante da descrição breve de um sintoma, né? Que a pessoa descreve ali. Amigos, vizinhos e publicidade, né? Artistas, pessoas que estão na mídia como um todo, oferecendo, vendendo, dizendo que esse medicamento funciona, ele é bom. Então, por que isso é um problema?
Daí eu coloquei, só para vocês localizarem aí, né, no slide depois, eu coloquei um podcast, tá? Que é bem interessante, são médicos do Einstein. Talvez você vai me dizer assim, Fran, eu posso usar um podcast como repertório? Ele me pediu para comprovar com exemplo, né? Por exemplo, dado. Esse podcast com a Astrid Fontinelli, tem 2 médicos do Einstein, né, do hospital, explicando de uma forma assim bem didática, bem legal, depois vocês puderem pôr, pelo menos para ouvir enquanto vocês estiverem, né, fazendo alguma coisa, ou se puderem prestar atenção, claro que é melhor. É um documentário, então, é um podcast assim, explicando a diferença do que é o automedicar-se, do que a OMS considera como consumo pertinente de medicamentos, né, dentro de um cenário assim aceitável, por exemplo. E ela, então, é um trecho relativamente curto, mas ele fica bem, bem interessante para que vocês possam entender essa dinâmica dos riscos, né, do porquê que realmente não é interessante que haja essa venda casada, né, essa venda dentro do espaço do supermercado, por exemplo, tá? Bom, então, se a gente pensar assim, estamos, né, diante dessa questão, dessa dúvida, eu vi aqui que a Kathleen perguntou se por ter muita expressividade não ficaria parecido com um artigo. O artigo, ele vai ter 2 coisas, Kathleen, que o comentário não vai. Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa, ó, o artigo tem contra-argumentos, o artigo ele terá, por exemplo, em sua composição, a interação com o leitor. E essas questões não são questões que aparecem no comentário, no diálogo com o leitor, né, no comentário. Eu não vou expressar o meu ponto de vista para o leitor no comentário. Perdão, não vou dialogar com o leitor no comentário, eu vou expressar meu ponto de vista, eu não quero que o leitor concorde comigo ou discorde de mim, que ele tem uma opinião ou não sobre mim. Então, essa questão é diferente. Daí, isso a gente leva como diferença substancial. E é muito importante que fique menos formal do que uma resposta argumentativa, por exemplo, né? A gente está caminhando por organização a partir dos textos e dos exemplos. Eu ainda não entrei propriamente em estruturação, mas eu quero um texto mais expressivo, justamente para que ele se distancie da resposta argumentativa. Tudo bem? Gente, é isso. Então, opinem, assistam o podcast, é bem legal esse podcast, tá? Eu posso usar o podcast realmente como fonte de informação, inclusive fazendo menção, né, à entrevista, à fala dos profissionais que foram ali apresentados também, tá bom? Ó, uma ótima noite para vocês, até a próxima. Beijo, gente, muito obrigada, tá? Pela participação, pela atenção. Semana que vem a gente avança uma casa no comentário. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.